Muito bem, alunos do Universo do Mecânico, viram aí mais uma dica, né, de um dos nossos patrocinadores aqui do MEC. Vamos lá, dando continuidade agora com o segundo sensor da noite. Ó, tem algumas perguntas aqui, né, ó, o Magno Bertoldi perguntou do sensor do pedal, o José Almir de Alencar também. Calma, isso aí eu já guardei a pergunta de vocês para o plantão de dúvidas, tá bom? Podem guardar que já no plantão de dúvidas, ao vivo, e ó, respondo para vocês. Vamos partir para o segundo sensor desta aula, né? Se eu falei do sensor do pedal do acelerador, vamos agora falar sobre o sensor da borboleta, que é o sensor de posição da borboleta aceleradora. E pensem bem, quem é que aciona a borboleta aceleradora? O módulo de injeção manda o comando e controla o corpo eletrônico. Pessoal, o sensor da borboleta, ele é como se fosse um sensor do atuador. Por quê? Ele vai dar aqui resposta para o módulo, a posição da borboleta. Mas quem é que comanda a borboleta? Um atuador. O atuador que está no corpo eletrônico, que é o motor de corrente contínua que vai abrir ou fechar a borboleta. Então ele é como se fosse um sensor do atuador, tá? Mas é chamado de sensor de posição da borboleta. Onde ele está localizado, esse sensor? Obviamente, bem ali, né? No centro do coletor de admissão, abaixo das capas plásticas. Exatamente aonde está o sensor? O TPS, né? O sensor de borboleta, está onde? Obviamente, né? No corpo eletrônico, né? E aí é uma peça só, né? Ele é um componente único. Ele é corpo, ele é mola, ele é borboleta, ele é atuador, né? É um motor de corrente contínua. Ele é um sensor de borboleta, de posição dela, da borboleta, duplo ainda. Ele é 2 em 1 também, né? Assim como o pedal, ele também é um 2 em 1, mas um pouquinho diferente. É um 2 em 1 mais ou menos, tá? Já eu mostro para vocês porque que ele é um 2 em 1 mais ou menos, né? O sensor do pedal, ele é um 2 em 1 completo. Tem positivo e negativo, sinal. Positivo, negativo, sinal. Aqui não, é um mais ou menos. Ele tem, né, 2 respostas, mas só tem um positivo e um negativo, né? Então ele não é um isolado perfeito. Ele é um isolado imperfeito, tá? Falar então sobre a borboleta. Vamos lá. Esse sensor faz parte do corpo de borboleta eletrônico, não podendo ser substituído separadamente. É ele o responsável por informar a posição da borboleta para a ECU. E claro, né, pessoal, se a borboleta está fechada, ou o motor está em marcha lenta, ou ele está em freio motor, obviamente. Se a borboleta está totalmente aberta, é sinal que o módulo está conseguindo comandar o atuador com base no sinal do pedal do acelerador, né? Eu pisei tudo no acelerador. O módulo tende a comandar a abertura da borboleta 100%. E ele comprova isso pelo sensor de borboleta. Então ele é um sensor de comprovação. Até de teste também, né? Ele testa, né? O sensor dá o feedback, dá o fechamento para saber se o módulo está mandando bem ou não, né? O módulo dá o sinal para o atuador de lenta abrir o corpo totalmente, né? O atuador, né? Do corpo eletrônico abre 100% a borboleta. O sensor informa 80%. Opa! Alguém está errado aí, né? Eu estou mandando abrir toda a borboleta. E o TPS, né, o sensor de borboleta, está dizendo que só está aberto 80%, ou o borboleta está mentindo, ou o atuador não está atuando conforme eu estou mandando.
Entenderam? Então ele também é um feedback, né, para a ECU. Por isso que eu disse aí, né, ó, ele informa a posição da borboleta para ela, para a unidade de controle eletrônico, tá? Falar um pouquinho da função dessa peça, né? Olha aí que legal, ó. Só a peça especificamente, né? Só a capa especificamente. E aí esquece, né? Não tem troca de nada separado, tá, pessoal? Aí não tem a troca só do sensor, ou só do atuador, ou, né, troca só da pista, nada disso. Nesse modelo de corpo eletrônico, você não troca a parte eletrônica, igual ocorria com os sistemas, né, da própria Delphi mais antigos, né? Você trocava o conector do atuador e já a pista dupla. E até dava para trocar engrenagem, né, em alguns modelos. Lembram disso? Pois bem, esse aqui, negativo. Só componente completo. Aí já vem corpo, já vem borboleta, já vem mola, já vem atuador, já vem o sensor de TPS, sensor de borboleta duplo, conector. É uma peça única, tá? Então, nesse modelo já não tem mais opções de trocas mais baratas, tá? Função. Através da variação da posição de seus dois cursores em duas pistas distintas, né? Vocês vão ver já que o sinal de uma pista é um valor, o sinal da outra pista é outro valor. Então são duas pistas, porém a mesma alimentação elétrica. Esse sensor informa em tensão elétrica a posição do eixo da borboleta, tá? Então veremos que temos um positivo e um negativo para os dois sensores. Mas, obviamente, são duas pistas distintas. A pista 1 e a pista 2, né? Cada uma com a sua resposta exclusiva lá para a ECU, lá para o módulo, tá? E a função dele qual que é, então? Informar a posição do eixo. Por quê, pessoal? Os cursores estão ligados a quem? A borboleta? Não, ao eixo da borboleta, tá? Aqui é eletrônico, não tem cabo. É verdade, não tem um cabo do acelerador. Mas o eixo tem. Está ligado ao eixo, tá? Diretamente ao eixo para indicar a posição da borboleta. Belezinha? Olha aí uma outra foto mostrando o corpo eletrônico do Agile 1.4 Flex. Tá? Muita atenção com carbonização, hein, pessoal? Suja bastante a borboleta, o que diminui a velocidade de resposta de aceleração e também faz o carro morrer na desaceleração, aumenta o consumo, tudo isso, hein? Então, sempre na manutenção, pessoal, faz o quê? Sempre faça a limpeza do corpo. Como que eu limpo esse corpo de borboleta, a parte ali da borboleta? Bom, você pode até fazer isso no lugar. O ideal sempre é tirar para poder limpar perfeitamente, mas no lugar até é possível nesse modelo. Chave desligada, vou lá com um pincel e um descarbonizante em spray, aplico nisso tudo ali, passo um pincelzinho, abra a borboleta com o dedo, não tem problema, desde que chave desligada. Chave está desligada, não tem problema, tá? Então, abra a borboleta com o dedo, aplico o descarbonizante, pincel descarbonizante, pronto. Tirei todas as incrustações, todo o carvão ali ao redor da borboleta aceleradora, tá? Isso melhora muito, pessoal, o funcionamento do sistema. As respostas ficam mais dinâmicas, mais rápidas, tá? E também o sinal da borboleta fica mais adequado, né? Quando diz fechada, tá fechada mesmo. Não tem nenhuma sujeira ali segurando tal
posição da borboleta. Quantos fios eu falei que são? Meia dúzia de pinos no corpo eletrônico. Então vamos lá. Ligações. No corpo temos 6 pinos. Sendo, né, a nossa aula é do TPS hoje, né? A nossa aula é da posição da borboleta. Porque o corpo eletrônico, ele é sensor e atuador ao mesmo tempo. Ele é o atuador que abre a borboleta e ele é um sensor duplo. Então são 6 pinos, sendo 4 pinos para o TPS, para a borboleta. Os outros 2 são do motor, né? Tá facinho, né? Ó, 6 pinos. Os pinos 1 e 2 são do motor de corrente contínua. Tá ligado ao M68 e ao M69. Quando eu digo aí, né, que o pino 1 e 2, motor, entendam, é o motor que vai abrir a borboleta. É o motor que comanda a borboleta eletrônica. Tá? É o atuador. Vamos lá. M60, pino 3. Está ligado ao conector M do módulo, pino 60. É o negativo do TPS. E o 5, M56, é o positivo 5 volts para o TPS. Mas espera aí, qual TPS? O 1 ou 2? E o negativo? Por 1 ou por 2? É um só positivo, um só negativo para as 2 pistas que nós temos nesse sensor. E aí vem pinos 4 e pinos 6. Pinos 4 e 6. O 4 está ligado ao conector lá do motor, M05. É o sinal de resposta do P2, a pista 2. E o pino 6 está ligado ao M10, né? Ao conector lá do motor, pino 10, é o sinal da P1, é o sinal de resposta da pista 1. Então por aí dá para entender, né? Ó. São 6 fios, facinho. 2 fios do atuador, motor de corrente contínua. Um positivo, um negativo. Resposta da pista 1, resposta da pista 2, acabou. 6 fios então, ó. 2, 2 e 2. 2 do motor, 2 da alimentação, né? Um positivo e negativo. E claro, 2 respostas. Belezinha? Muito bem. Vamos lá mostrar na tela isso no scanner automotivo, nessa linha do Agile. Eu consigo, na tela de ajustes nessa injeção eletrônica, a opção 4 é reconhecimento da posição da borboleta. Tá abreviado, né? O que é isso? Se você teclar aí, né, um OK ou um sim, o módulo vai acionar a borboleta, vai abrir inteira, bzz, solta, clact, e identifica a posição de borboleta fechada. Isso aí serve e é obrigatório, pessoal, depois, por exemplo, que a gente limpa um corpo de borboleta. Limpou o corpo? Poxa vida, eu tirei toda aquela sujeira que estava ali atrapalhando, impedindo o fechamento completo do módulo, né, do corpo, né? Tá bom. Como que o módulo vai saber que eu limpei a borboleta? Eu chego nele e falo, ó, ô meu camarada módulo, seguinte, eu limpei a borboleta ali, tá? Então, se liga que agora o ângulo de fechamento está diferente. Acorde, hein, módulo? Não é assim, né? Não funciona assim. Então, via scanner, eu consigo, na tela de ajustes, reconhecimento da posição da borboleta. Então, o módulo vai zerar esse parâmetro adaptativo da posição da borboleta. Então, é muito importante saber explorar também, né, pessoal, o scanner. É muito importante, tá? Para adequar. Ah, mas se eu não fizer esse processo adaptativo, o carro funciona? Claro que funciona. Mas vai ficar ruim? Vai ter que rodar um pouco com o carro para ele reaprender essa posição. Entenderam?
Tem que fazer um processo de aprendizado, ou o que nós chamamos de adaptação. Se eu já faço isso via scanner, o carro já sai bom da oficina. Não precisa ficar rodando com ele para aprender. Ele já sai praticamente, na posição correta de reconhecimento. Belezinha? Vamos lá. Testes. Opa! Isso é muito importante. Temos quantas pistas no sensor? 2 pistas, na borboleta aceleradora. P1 e P2. E essas pistas vai ter variação em que relação? A posição da borboleta. Tá? Borboleta fechada, 1.3 volts na pista 1 e 4,1 na pista 1, com ele aberto, totalmente aberta a borboleta. P2, 3,6 com a borboleta fechada e 0,5 volt com a borboleta aberta. Poxa, mas espera aí, como que eu vou fazer esse teste se eu não posso forçar a abertura da borboleta? Não pode mesmo. Vou fazer esse teste como? Com a borboleta fechada é possível. Agora aberta já é mais complicado. Vai ter que ligar o motor, fazer algumas simulações de aceleração. Talvez não acelerar o motor tudo, para subir o giro lá em cima, mas um pouco para sentir. Então viram que eles são inversos. O sensor 1 começa com uma tensão baixa de 1.3, chega a 4 volts. O sensor 2 é o contrário. Ele começa lá em cima, com 3.6, quase 4 volts. E com a borboleta totalmente aberta, a tensão vai lá para baixo, 0,5 volt. Ou seja, tem uma oscilação contrária, inversamente proporcional. Ok? Por isso que é importante ter o P1 e o P2. É uma forma de ter a segurança que essa resposta chega para o módulo. Porque ele não usa os 2 sensores, ele usa o P1. Em caso de falhas, vai para o P2 e acende a luz. Entenderam? Não precisa usar os 2 o tempo todo, só usa um. O segundo é uma questão de segurança, garantia. Belezinha? A central, 2 conectores aí, na telinha de vocês. Vamos a mais uma dica. Toda vez em que é ligada a ignição, temos um movimento inicial do corpo TBI, efetuado pela ECU, para fazer a adequação da posição da borboleta na sua posição fechada, sendo sua adaptação inicial. Então é normal, você ligar a ignição, você ouve zzz, cat. O módulo abre a borboleta e reconhece a sua posição fechada. Tá? Então isso é importante, sempre o módulo faz isso para essa adequação, para esse aprendizado. Belezinha? Vamos à pergunta dessa nossa aula. É necessário fazer o reset via scanner? Vocês viram aí que dá para fazer, Claro, Sim. É importante, sim, fazer o reset depois de uma manutenção. Porque sempre depois da limpeza, muda a posição de fechamento, muda a angulação. Então, tá lá com o scanner, já faz a adaptação. Ah, eu não tenho scanner. Tá bom. Roda um pouco com o veículo, que o módulo começa a reconhecer e depois de um tempo fica legal também. Ok? Não é porque não tem scanner que não vai resolver. Resolve também. Só que demora um pouquinho mais. Belezinha? Muito bem, alunos do Universo do Mecânico, vamos lá ao nosso plantão de dúvidas aqui no seu Mac. José Almir de Alencar perguntou: professor, qual o principal sintoma do veículo quando um dos sensores do pedal do acelerador está variado? Simples, luz de anomalia acesa. Tá? Então é assim, pessoal. Ou às vezes nem acende a luz, só registro isso na falha que eu leio com scanner, também pode acontecer. São 2 sensores. Se um der pau, o módulo vai para o segundo. Tá? Ou seja, muitas vezes não chega nem a acender a luz.
o módulo já substituiu para o segundo e já continua o mapeamento, tá? Então, não é que um sensor pifou, o carro já vai engasgar, perder... Não. Por isso que são dois sinais separados, isolados, por questão de segurança, tá? Então, só se pifar os dois é que teremos um problema na aceleração. Aí o sistema entra em emergência, acende a luz de anomalia, o motor fica um pouco acelerado, não fica mais em lenta, vai lá para 1100, 1200 RPM. Pelo menos para uma manobra eu consigo sair com o carro, né? Para chegar até um posto de combustível com segurança, pode até ser, tá? Agora entendam, tem defeitos no sensor do pedal que não é perda do sinal, é sinal incorreto. Aí o carro engasga, o carro não acelera, aí fica complicado. Ou seja, quando o sensor está mentindo, não quando ele pifa por completo, quando ele está mentindo, aí é um defeito mais complicado, tá? Magno Bertoldi, professor, pode ocorrer falha ao decorrer da pista do sensor do pedal? Qual a melhor forma de detectar a falha? O scanner já ajuda bastante, depois multímetro ou osciloscópio para enxergar o sensor funcionando. Lembre-se, o sensor é um potenciômetro resistivo, tem uma pista resistiva. Eu posso fazer o teste com um multímetro bem, de precisão, um multímetro muito bom, ou preferencialmente com um osciloscópio. Felipe Donini, professor, você poderia dar exemplos de defeitos quando estiver falando dos sensores? O sensor de pedal, ele em si raramente dá problema. É muito comum dar problema no conector, mau contato, umidade, tá? Particularmente, quando eu vejo que o conector que chega até o pedal do acelerador, o chicote está jogando muito para lá e para cá, eu desconecto o sensor, giro um pouco o conector, torcendo um pouco o chicote, para ele ficar menos flexível e encaixo de volta. Entenderam isso? Só para os fios não ficarem se movimentando muito, tá? Acho interessante. João Francisco de Souza, professor, o atuador não recebe comando direto da ECU? Sim, o atuador do corpo de borboleta, aqueles pinos 1 e 2 que vocês viram, direto do módulo. É o módulo com base nos sinais que ele recebe, que ele vai comandar o atuador, o corpo eletrônico. Tá? Quem fecha a borboleta? A mola. Tá? Quem abre é o atuador. Legal? Demóstenes Machado perguntou: a limpeza pode ser feita com o motor em funcionamento na limpeza do corpo? Não recomendo. Tá? Você vai gerar um código de falha, porque vai ter que estar sem a mangueira, o macho vai estar parado. Outra, corre-se o risco de aspirar alguma coisa. Outra, você não vai conseguir limpar com o pincel. Então, motor parado, desligado, chave desligada, descarbonizo o corpo, abro ele com os dedos, nessa condição não tem nenhum problema, descarbonizo, pincelo, beleza, tá? Ganhei vida útil. E última pergunta, pessoal de Timóteo, Minas Gerais. Professor, manter limpo o corpo de borboleta aumenta a vida útil das engrenagens? Sim, facilita, tá? Mas o que quebra a engrenagem, pessoal, tá com a chave ligada, a borboleta sendo trabalhada pelo módulo e você vai lá e empurra a borboleta com a mão. É isso que quebra. Tem que sempre desligar a chave, esperar um pouquinho, depois movimentar a borboleta. Belezinha? Ficamos por aqui, pessoal, nesta aula técnica sobre o Agile. Semana que vem, sensor parte 3. Um abraço a todos e até a nossa próxima aula. Olá, pessoal. Meu nome é Leandro Lúcio. Eu sou analista técnico e responsável pelo departamento de assistência técnica da Valclênia Aquecimento. E estamos aqui hoje para mais uma dica técnica para você, amigo reparador da UMEC.
Hoje o Valclay Arrefecimento aqui com mais uma dica, né? Hoje de um motorzinho EA111 aí para vocês, tá? Nessas andanças aí que a gente vira e mexe nas oficinas mecânicas aí participando aí junto com o amigo reparador, a gente acabou detectando um problema, né? Que vem acontecendo com muita frequência. E bacana a gente estar aqui para poder dar uma dica para vocês, tá? Pessoal, a válvula termostática, a termoválvula, né? Que nós conhecemos aqui da família EA111, os motorzinhos do Gol, Voyage, Kombi flexível, né? Essa válvula aqui, nossa 2245.80 e .87. Nós estamos notando uma situação muito rotineira com ela, tá? A Kombi Flex, ela utiliza uma temperatura de trabalho de 80 graus, ou seja, início de abertura com 80 graus. Já os veículos a gasolina, em sua grande maioria, utilizam a abertura de 87 graus. Apesar da peça ser muito semelhante uma com relação à outra, tem que tomar muito cuidado a temperatura de abertura, tá? Principalmente nessa família Fox, Space Fox, Kombi motor 1.4 Flex, tá, pessoal? Por quê? Se você colocar no lugar de um termostato que o início de abertura acontece com 80 graus, você montar uma de 87, isso é muito perigoso. Por quê? Esse motor, você sabe que trabalha sempre numa alta rotação e isso pode acarretar no superaquecimento, fazendo com que nós tenhamos um problema aí mais acentuado, gerando custos desnecessários e, logicamente, aí que nós teremos um problema na garantia. Então, sempre consulte o seu vendedor de confiança da Autopeças e sempre passe o ano, o motor e combustível do veículo para que você evite esse tipo de problema. Ok? Essa foi mais uma dica da Valclay Arrefecimento para vocês da UMEC. Mais uma vez, foi um prazer estar aqui passando essas dicas técnicas aí para vocês. Queria colocar à disposição o Departamento de Assistência Técnica da Valclay para que vocês tenham total liberdade de estar mandando um e-mail para a gente ali no save@valclay.com.br, tá ok? E tá tirando suas dúvidas. Aconteceu qualquer tipo de problema, dúvida, é só entrar em contato conosco, tá ok? Pelo telefone também, 011 2033 1077. Será um prazer atender vocês. Um grande abraço.